Boa noite a todos, a todas. É uma alegria imensa poder dar início a esse conjunto de atividades que estamos realizando para a abertura do primeiro semestre de 2022 no programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Então, se tratam de uma série de encontros que nós vamos realizar com temáticas variadas, mas que apresentam em comum, né, como eixo norteador, a literatura e os seus vários diálogos e as suas várias perspectivas. Eu gostaria de dar as boas-vindas, em especial, aos alunos ingressantes do programa nesse semestre. É a oportunidade de vocês poderem conhecer agora, já um pouco mais de perto, cada uma das professoras do programa, as linhas de investigação com as quais elas trabalham, e também, claro, dar as boas-vindas aos nossos veteranos, desejando aí um semestre muito produtivo, um semestre que, apesar das dificuldades que se impõem, né, logo de saída, seja um semestre de muita saúde, de muita confiança em dias melhores e, acima de tudo, né, muitos dias nutridos e potencializados pela literatura, que é a nossa paixão aqui comum. E para dar início ao conjunto desses encontros, nós vamos receber hoje a escritora Nilma Lacerda, e o nosso objetivo com esse primeiro encontro é discutir um pouquinho mais sobre a literatura juvenil. Uma literatura que ainda busca encontrar, principalmente no seu campo teórico, um espaço mais, vamos dizer, merecido daquele que ela ocupa. Quando a gente fala da literatura juvenil, muitas pessoas ainda questionam se essa literatura de fato existe, o que é que caracteriza uma literatura juvenil. Então, nós estamos organizando no programa este, que será parte de uma série de outros encontros que visam trazer aqui escritores e críticos de literatura juvenil, para que a gente possa, a cada um dos encontros, colocar uma discussão em pauta. A discussão proposta para hoje é a literatura juvenil de autoria feminina. Então, nós iríamos contar com a presença da professora Eliane Galvão enquanto crítica, porém, devido a um problema de saúde na família, ela não pôde estar presente, mas voltará numa outra oportunidade para essa discussão. Então, hoje eu convido a Nilma Lacerda, e não só, né, convido, mas agradeço imensamente a Nilma pela disponibilidade de estar aqui conosco, de poder conversar um pouco sobre a literatura juvenil, ela que, sem dúvida, é um dos grandes nomes da literatura juvenil brasileira contemporânea. Então, Nilma, antes de fazer a sua apresentação, eu gostaria de passar a você a palavra para que você pudesse dar o seu boa noite e, na sequência, eu faço a sua apresentação. Boa noite, Diana. Boa noite a todo mundo que está por aí. Que pena que a gente ainda não pode se ver, se abraçar, né? Esperamos que volte de novo brevemente esse tempo. Eu me sinto honrada, me sinto bastante alegre de que a gente possa estar aqui conversando, ainda que remotamente, virtualmente, mas com essa oferta, né, da tecnologia de uma aproximação possível nessa situação. Me sinto honrada, me sinto alegre e espero contribuir aí para algumas reflexões, alguns prazeres, algumas alegrias. Muito obrigada, Nilma, e ficamos ainda na dívida de nos encontrarmos pessoalmente, trazê-la presencialmente em nosso programa. Eu vou fazer uma apresentação muito breve da Nilma, só para que vocês possam compreender um pouquinho do percurso dela e também, com certeza, relembrar de algumas obras que são da sua autoria. A Nilma Lacerda nasceu no Rio de Janeiro, onde ela vive hoje. Ela começa a escrever literatura na oficina literária que o escritor Ciro dos Anjos ministrou nos cursos de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
A sua tese de doutorado, ela foi orientada por Silviano Santiago e ainda é inédita, e compreendeu um romance e o diário de sua construção. As suas publicações literárias têm início em 1985, com o romance Manual de Tapeçaria, e destas seguiram duas novelas, novelas juvenis, que podem aqui ser colocadas em destaque, que são Dois Passos Pássaros e O Voo Arcanjo, de 1987, e uma das obras que é uma das minhas favoritas, Nilma, Viver é Feito à Mão, Viver é Risco em Vermelho, de 1989. A obra da Nilma já recebeu ampla premiação. Ela já foi premiada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a FNLIJ. Ela já foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria de livro juvenil. Ela já teve as suas obras selecionadas também para o International Board on Books for Young People, que a gente sabe, né, que são aí premiações muitíssimo relevantes na área da literatura infantil e juvenil, e ela tem inúmeras outras obras, como é o caso de Estrela de Rabo e Mais Histórias, Pégaso na Sala de Jantar, Pena de Ganso, Viver é Feito à Mão, como eu já disse, né? E Viver é Risco em Vermelho, gosto tanto que citei aqui duas vezes. Sortes de Vila Amor, Cartas do São Francisco, Conversas com Rilke, À Beira do Rio, e várias outras. A Nilma, além de escritora, ela é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, é pesquisadora em leitura e escrita e especialista em literatura para crianças e jovens. Então, é muito interessante esse diálogo, e quero muito conversar sobre isso, desse diálogo que a Nilma tece entre a sua prática profissional e a sua prática como escritora. Além disso, a Nilma também, ela é doutora em letras, tem pós-doutorado em história cultural, escreve para a revista Pessoa, de literatura lusófona, depois eu vou colocar para vocês o link, e São Paulo Review, também vou colocar o link para que vocês possam acessar. E no jornal Rascunho, ela mantém a coluna Caleidoscópio em parceria com a Maíra Lacerda. Então, a gente pode ver aqui, né, que ainda que resumindo, a Nilma apresenta já um significativo, reconhecido percurso dentro desta literatura que estamos aqui restringindo a literatura juvenil, embora ela perpasse também a sua produção por obras consideradas ditas adultas. A gente pode conversar um pouquinho também sobre isso. Então, Nilma, feita essa apresentação, eu gostaria de começar a nossa conversa e já convidar todos vocês que estão aqui na sala a interagirem conosco, a colocarem as suas perguntas aqui no chat para que a gente possa ampliar os nossos diálogos. Eu começaria fazendo uma pergunta. Por que escrever preferencialmente para o leitor jovem? Pois é, Jana. Eu nunca escrevi preferencialmente para o leitor jovem, né? Quer dizer, é possível que determinadas escolhas que eu tenha feito tornem mais fluente para esse leitor, atenda mais às suas demandas, ou estabeleça um diálogo com mais proximidade, né? O jovem pode me ler, e eu gosto muito, né, quando eu trabalho na crítica de literatura para crianças e jovens, a minha ênfase está no para crianças e jovens, ou então literatura que crianças e jovens também podem ler. Há uma boa quantidade de tempo, a Vivian Wyler, que era editora da Rocco, a gente conversava sobre vários assuntos e ela me fala da Lígia Bojunga, que o editor da Lígia
perdia muito dinheiro, porque se ela editasse Lígia, ela pegava as obras de Lígia num único volume, né? E a Lígia seria lida por adultos, porque seria um livro mais respeitável, digamos assim. Né? Aquilo, evidentemente, a gente conversou um bocado, em termos críticos, me despertou bastante atenção. Eu já tinha essa perspectiva de que a literatura que crianças e jovens também podem ler é, antes de tudo, literatura, eu digo isso nas cartas do São Francisco, literatura para crianças e jovens é literatura, e ponto. Nós estamos bem longe do tempo de um didatismo, de um moralismo, de ensinamentos. Eu advogo amplamente, estou com uma obra crítica para sair em pouco tempo, que se chama Temas Polêmicos na Literatura, a necessária presença na escola, e vamos falar das questões do mal, as questões relativas ao homoerotismo, as questões religiosas na escola, as perguntas, inquietações sobre a existência de Deus, porque essas são questões, sobretudo jovem, ele quer saber, ele precisa de honestidade, sinceridade. E talvez eu simplesmente, Diana, respondesse, continue respondendo a jovem que existe em mim. Porque disso eu tenho maior orgulho, eu já tenho um bocado de idade, eu tenho um neto e duas netas, mas eu tenho uma menina me guiando que volta e meia tem que segurar, porque senão eu vou com ela. É bem possível que eu continue esse diálogo com a menina, com a jovem, resolvendo muitas das mentiras, muitas das conformações, das hipocrisias que me foram passadas, e, com isso, o diálogo com o jovem fique mais direto, mais imediato. As escolhas editoriais têm levado meus livros por aí, né? Porque, por exemplo, Dois Passos Pássaros, que você fala, é uma novela. Você vê que não tem nenhuma ilustração, tem um projeto gráfico que, inclusive, na ocasião, eu fui fazendo, a Record, que editou na época, foi generosíssima, porque permitiu que eu, sem ser uma designer, mais intuitiva, leitora, fosse armando esse projeto, que já vinha na própria datilografia do texto, mas isso é uma novela. E há muitos anos, a Glória Pires, numa novela da Globo, aquela novela das 8 e 9, apareceu lendo este livro, aí uma das minhas filhas veio correndo, mãe, a Glória Pires está lendo teu livro. Mas aí eu vi um pedaço e, bom, que legal, né? Portanto, você vê que eu vejo a denominação literatura juvenil como uma etiqueta, Silviano Santiago é quem diz isso, ainda necessária para essa produção, que procura seus sujeitos e procura, sobretudo, seus sujeitos num universo mais generoso, mais franqueado à falta de fronteiras entre idades. Excelente, Nilma. Eu acho que isso vai muito ao encontro de uma outra pergunta que eu ia te fazer, acho que você já traz, né? Que eu ia te perguntar quais são as especificidades desse tipo de leitor, do leitor jovem, que você traz uma questão que tem sido assim alvo de discussão num grupo de estudos que nós temos desenvolvido alguns encontros no programa de literatura e crítica. E esse grupo tem até se debruçado se não seria o caso de falar em literatura jovem e não literatura juvenil. Jovem no sentido de que ela traria características que são típicas, embora claro que não exclusivas, dessa época da juventude, que é essa ideia da descoberta, da experimentação, de uma motivação, de uma energia. E aí você me diz, né? Olha, eu tenho essa jovem em mim que eu preciso, né, continuamente aí controlar. Então, eu queria que se você pudesse falar um pouquinho disso. Você acha que características ou que traços você traz na sua obra que permitam ou que fazem com que a editora coloque esse rótulo, que faz com que a sua obra acabe sendo lida por esse público? Eu preciso reler
Retrato do Artista Quando Jovem, James Joyce, que, inclusive, é uma das epígrafes, né, do Viver à Mão, Viver é feito à mão, Viver é risco em vermelho. Então, Joyce, né, quando escreve o Retrato do Artista Quando Jovem, e é uma obra que, inclusive, deveria estar circulando entre nossos leitores jovens, nossas leitoras jovens, porque vai trazer exatamente essa inquietação, essa busca da juventude, desse campo. Eu estudei muito, fiz uma série de trabalhos, O Apanhador no Campo de Centeio. É uma obra jovem, é uma obra permanente da indagação, da busca da sinceridade, da falta de hipocrisia, da falta do envelhecimento. Porque envelhecer é anquilosar, é esclerosar, é achar que está acabado. E o jovem que está lá no campo de centeio, e é uma obra-prima, é magnífica, né? E é uma obra de jovens, pouco lida contemporaneamente pelos jovens, porque nós sabemos de todo um variado processo social que leva este leitor, muitas vezes, a leituras mais rápidas, mais palatáveis, né, mais fáceis, digamos assim, mas quem é leitor, quem é leitora, quem tem realmente uma conexão forte com literatura, com arte, com reflexão, com filosofia, está volta e meia no Apanhador do Campo de Centeio, que foi uma obra que eu li já bem adulta, bem madura, e fiquei absolutamente encantada. Acho interessante essa perspectiva da literatura jovem, mas também nessa perspectiva, toda literatura jovem, né? Porque toda literatura, e aprendi isso com Sônia Brainer, na minha especialização em literatura brasileira, depois no mestrado, a arte ela vai estar sempre, é uma pulsão erótica. A arte não é Thanatos. Mesmo quando você tem lá a Guernica, do Picasso, e que você tem a morte e a destruição, Picasso tem uma pulsão de vida, é contra aquele Thanatos, é contra aquela destruição, é a favor da vida, da paz, da calma, né? Da criatividade no cotidiano, nas coisas, né? De todo dia, de todo momento. Então, essa pulsão erótica, ela está na arte, ela está na literatura. O que é jovem, primeiro, ainda um processo de crescimento. A juventude pressupõe sempre, né, o vir a ser. E aí eu tenho aqui um vídeo para ver da Rita Von Hunt, que o ser me estaciona, mas vir a ser é o que me move. Então, me parece que a grande característica desta literatura seja o vir a ser, porque ainda não é adulto, ainda não está formado, fechado, ainda não tem uma visão conformada de mundo, e vamos tomar esse conformada na sua própria etimologia e nessa perspectiva de aceitação, passividade, formado com. Não sei se eu divaguei muito, mas o jovem estar buscando. Na minha juventude, eu já estava, quer dizer, quando o golpe militar acontece, eu tenho 16 anos, eu estudava no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, que era uma escola normalista, da elite intelectual da cidade, família conservadora, pequeno-burguesa, com a clareza de que os filhos estudariam, as filhas estudariam, acho que daqui a pouco a gente fala disso. Uma escola, portanto, tradicional, eu praticava religião católica, então não se falava disso, ou se falava muito veladamente. Bem mais tarde, eu vou encontrar os espaços em branco no jornal. E são os espaços em branco que vão me falar que eu tenho que fazer perguntas, que eu tenho que me perguntar o que é que aquilo está dizendo, o que é que está dizendo, porque não pode dizer, o que, deixando de dizer, diz muito mais. E eu fui buscando cada vez mais a literatura para... E, evidentemente, o jornalismo da época, havia publicações corajosas, isso só vai se dizer plenamente quando a ditadura, quando nós já estamos naquela extensão democrática, mas aí eu já tinha
o painel bem montado. Então, o jovem está querendo saber aquela lacuna que está lá, por que está, né? O que está encobrindo, ou o que está provocando. E é esse sempre o meu compromisso, Diana. Nas minhas obras, eu procuro ser fiel a essa jovem e me perguntar aquelas minhas perguntas, né, de antigamente, elas estão sendo postas, elas estão sendo colocadas, nenhuma pretensão de responder, mas só de colocar as perguntas. Não, muito interessante, Nilma, em especial essa ideia da conformação, né, do conformar, porque de fato, como até a Luara sinaliza aqui no chat, é exatamente essa ideia do que a literatura também não deve fazer, né? A literatura ela não se conforma, é um constante vir a ser. Então, acho que essa ideia que você traz, de fato, e é o que nos permite ser jovens, independente da idade, né? Vamos dizer assim, da faixa etária em que nos encaixemos. Então, acho muito, muito interessante. Agora, Nilma, o nosso encontro, ele tem como principal foco dentro dessa literatura juvenil hoje, pensar um pouquinho nessa literatura juvenil de autoria feminina, que é uma questão, assim, muito, eu diria, latente e importante, não só na literatura juvenil, mas em toda a literatura, e que aqui, claro, vamos fazer esse recorte. Primeiro, eu queria, as suas obras, elas trazem um conjunto de personagens, de protagonistas femininas, e eu gostaria já de evidenciar que não estamos falando aqui de que o simples fato de ter a Nilma como sendo uma mulher escrevendo literatura, que não é o fato de ela trazer personagens femininas que fazem com que ela garanta voz à mulher. Né? Seria assim muito ingênuo da nossa parte imaginar que só porque uma mulher escreve, ou então só porque esta traz em suas obras um conjunto de mulheres ali, isso seria o suficiente para garantir a ela voz. Então, não é essa perspectiva que nós estamos concebendo aqui essa literatura de autoria feminina. Então, eu queria, Nilma, que você pudesse falar um pouquinho como você concebe isso, né? Qual é a sua inspiração para trazer, primeiro vamos pensar nessas personagens femininas, né? De onde é que você busca essa inspiração e, ao mesmo tempo, o que você pretende, né? Claro que de uma forma geral, ao colocar estas personagens, que são personagens pertencentes a diferentes esferas sociais, de diferentes idades, o que você almeja com essa forma de representar o feminino? A minha primeira personagem, né, protagonista, é a professora pública de manual de tapeçaria. E a literatura não aconteceu como predestinação na minha vida, de forma alguma. Eu me faço, quer dizer, eu sou cúmplice do desejo de meus pais, que me fazer professora primária, já saía, porque naquele tempo a gente fazia o normal no Instituto de Educação, nas escolas normais oficiais do Estado, e você saía nomeada professora pública, você saía funcionária pública, professora, você tinha um emprego, né, um respeito ainda na sociedade naquele momento. E eu sempre realmente me agradava o magistério, inclusive foi difícil quando eu me aposento há 2 anos e pouco, foi uma decisão muito difícil. A sala de aula me ensina, né, dialoga com essa menina, com essa jovem, intensamente. Então, essa professora que surge cheia de perguntas, é uma professora construída, né, com as minhas vivências, as minhas experiências. Antônio Cândido coloca muito bem isso em personagem de ficção. A personagem é uma construção, mas ela é uma construção que se faz a partir das pessoas reais, de carne e osso, né, que se conhece. Flaubert vai dizer que Madame Bovary, c'est moi, quer dizer, sou eu. Nas nossas personagens estão as obsessões, as angústias, as lacunas, as perguntas.
Acontece manual de tapeçaria e eu me surpreendo, porque eu buscava, eu tinha muitas dúvidas, e aí descubro, não, eu posso escrever, eu tenho leitores, e eu organizo o que dizer, embora a minha escrita ela seja sempre em 2 ou 3 vias, ela seja fragmentária, ela vai se organizando ao longo. E mais tarde, eu não lembro exatamente quando, eu me dei consciência de que as minhas personagens eram basicamente femininas, não foi nada pensado, foi acontecendo e um dia eu já tinha 2 ou 3 livros publicados. Nossa, o que é isso? E personagens negras também, né? No Viver é Feito à Mão, Viver é Risco em Vermelho. As protagonistas são negras, são meninas de periferia, alma escrava, e eu até, né, tomando umas notas. A tortura física, psíquica, sempre foi para mim como um carimbo. E eu não sei a origem disso. Eu me lembro que eu era 8, 9, 10, 11 anos, né? Quanto mais ou menos você já tem uma consciência que você conserva bem recortada na idade adulta, e eu pensava que se eu fosse presa e torturada, eu ia, antes disso, me matar, eu ia parar de respirar, e eu ri muito, quer dizer, eu ri não, eu tive assim uma epifania a um livro da Kampf, da Maria José Ferrara, que é uma chilena primorosa, ela tem também crianças. Por exemplo, Kampf ganhou o prêmio da Finilige. É um livro, né, juvenil, é um livro jovem. É uma autobiografia literária de uma garota com 8, 9 anos. É estupendo, absolutamente estupendo, né? E a menina, ela tem essa ideia, não se ela fosse torturada, isso está assim, também no pano de fundo, porque ela narra, você localiza a ditadura chilena tranquilamente ali, né? Mas ela tem essa ideia e resolve ensinar 2 colegas no colégio. A ideia não dá certo, felizmente, mas causa um rebuliço, a mãe é chamada, etc. e tal. Então, isso é um pouco de inconsciente coletivo, eu acredito, de sensibilidade, de você perceber que há muitas pessoas. Gente, hoje eu levei um susto, né? Eu dou uma passada rápida em algumas notícias de jornal, com a morte desse refugiado congolês no Rio de Janeiro, a pauladas. E eu tinha visto qualquer coisa, não tinha prestado muita atenção. Eu pensei que tinha sido no país dele, as guerras civis intermináveis, etc. Não! Foi no Rio de Janeiro, né? Na Barra da Tijuca, bairro de classe média alta. Quer dizer, como? Como é possível? E aí, muito protesto, felizmente, né? E associações, né, de pessoas negras, e a clara visão de que é um racismo estrutural, que é um crime de racismo, mata porque pode, mata porque é negro, porque ninguém vai reclamar, porque negro é para morrer. Então, eu devo carregar isso, né, de uma memória coletiva, de algumas narrativas que eu não identifico, mas a Agna Moore, que é uma personagem forte em Viver é Risco em Vermelho, é uma escrava torturada, ela foi vindo e sem muito controle, né? Sem muito controle, uma hora, quer dizer, bem depois eu vi como está lá, né? 2 Passos Pássaros, por exemplo, foi uma situação muito próxima a mim, muito próxima. Eu convivi com uma situação e que eu precisei escrever para realmente que o fantasma não deixasse de aparecer me perguntando por quê, por quê, por quê. Escrever 2 Passos Pássaros foi buscar uma compreensão, né? Na raiz da escrita está o pressentimento do caos e escrever é a resposta. O ato de escrever é a resposta em si. Eu não sei se respondi a tudo, tomei algumas notas, mas eu creio que cheguei ao que você perguntou. Exato, e de
fato, é um ponto muito marcado, né, na sua obra, e acho que isso também é de extrema valia, essa representação da mulher e da mulher negra. Então, acho isso de extrema relevância dentro do contexto da sua produção. E com relação, Nilma, a você como autora, como mulher que escreve, você sente algum tipo de resistência, mesmo dentro assim, no momento de publicação com as editoras, nesses espaços de premiação, em algum momento você sente ainda um não espaço, ou não um espaço de não igualdade com aquele que é destinado aos homens? Eu só senti isso uma vez numa pergunta, bem no início da carreira. O Manual de Tapeçaria estava num concurso em São Paulo, com outro nome, inclusive, estava num concurso no Rio, e eu liguei para saber o resultado. E aí, quando eu me identifiquei, queria saber se já saiu o resultado. Ah, já saiu sim. Quem você é? Qual é a sua obra? E quando eu digo, me identifico, quem era? Era o Caio Graco. Eu creio que era ele, que era o editor da Brasiliense. E ele diz: Ô, Nilma, você é mulher? Aí eu disse: eu estou falando com você, eu tenho uma voz bem feminina, bem característica do feminino, né? Por quê? Não, porque a sua escrita é muito forte, né? Muito, né? Com muita energia, com muito vigor. Ah, Caio, é que eu sou uma mulher muito viril mesmo, é isso. Mas foi a única vez, Diana, eu achei interessantíssimo. E Manual de Tapeçaria é uma professora falando, é uma mulher. Agora, é claro que ela vai dialogar com o João Marre, que assume posição de guerrilheiro ou de bandido, né? E é corajoso. Eu escrevi uma comunicação para um congresso, o congresso em Cabo Verde, foi Cabo Verde, recentemente, e eu vou chamar de dar nome aos bois, escrever com a jovem que sou, né? E justamente o Manual de Tapeçaria vai dando nome aos bois. Muito interessante que tem uma cena em que eu previ, quer dizer, prever, é muita pretensão, né? Mas não terá sido a primeira vez em que um ministro ele é destituído por telefone. O presidente da República destitui o ministro por telefone. Quer dizer, quando aconteceu isso na nossa história, mais ou menos recentemente, eu disse: nossa, olha lá, se eu tivesse uma bola de cristal, né? Mas realmente não tenho tido, enquanto autora, nenhuma percepção de que tenho menos espaço ou não sou tratada de forma igual. Neste momento, muitas são as mulheres escrevendo, felizmente, felizmente, muitas. E neste campo de uma literatura jovem, eu acho que há também uma força muito grande, uma presença muito grande, né, de mulheres que escrevem. Sim, ainda bem, Nilma, porque de fato temos nomes muito representativos, especialmente na contemporaneidade, pensando nessa literatura juvenil. Eu ainda, Nilma, sinto falta quando a gente olha dentro dos programas nacionais, né, de leitura, de compra de livros para compor os acervos das escolas, eu ainda sinto um número muito menor, sabe, de autoras, de mulheres, mas eu acho que esse é um cenário também em mutação. Eu quero muito acreditar nisso, que cada vez mais estamos investindo nessa discussão do conceito de bibliodiversidade e que isso integra também vamos dizer assim, a pluralidade de autores dentro desses espaços. Agora, Nilma, você diz dessas inspirações para a construção dessas personagens femininas e que são vozes, de fato, elas assumem voz, elas têm um protagonismo, elas mostram o que é ser mulher em diferentes épocas, em diferentes contextos sociais. E qual é, na sua opinião, o potencial que isso tem, o potencial que a literatura tem, no sentido de promover
o empoderamento feminino, uma mudança ainda nesse pensamento patriarcal, nessa estrutura que nós temos ainda muito, embora esteja sendo desconstruída, mas ainda muito marcada na nossa sociedade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho nessa crença do potencial da literatura como um elemento de transformação desse cenário. Pena de Ganso, inclusive a Ana Renhac, editora da Record. Ele não é editado pela Record, mas Ana e eu fizemos algumas coisas juntas. Ela vai dizer que não, a Aurora foi bem-sucedida, a protagonista, que o que ela mais quer é ir à escola como os irmãos são, porque eles são homens e vão ser doutores. E ela não pode ir à escola. E essa é uma situação real. Brasil, início do século XX, 1915, 1920, 25, né? Os irmãos são homens, vão ser doutores, mas ela é menina, ela precisa ficar em casa para ajudar a mãe a gerar renda extra para manter os irmãos homens na escola, e também ela tem uns ataques, é bom que ela fique perto da mãe. E quando a Aurora morre, das coisas dela vai ser descoberta uma faixinha, uma tira de papel de cartolina, eu sou Aurora. Então, Ana Renhac diz, não, ela consegue, porque ela consegue escrever, eu sou Aurora. Almejamos que todas as meninas, as mulheres possam escrever, eu sou Aurora, e como Aurora eu quero, eu desejo, eu farei, etc. Né? E esse é um projeto que a gente tem que ter muita clareza, e um projeto que em toda a minha vida de magistério de escritora eu tenho me batido por ele. Daí, não podemos esquecer que essa conquista da educação feminina ela é muito recente. A minha mãe foi tirada da escola com 9 anos, porque ela já sabia o suficiente para fazer as contas do armazém e assinar a certidão de casamento. Olhem a visão do patriarca. Isso abre um buraco na minha mãe que nunca se fechou, que era uma mulher inteligente e capaz. E, recentemente, mexendo nos papéis da família de meu marido, no espólio familiar, eu descubro uma declaração de identidade, então era um colégio de educação secundária pública, que reconhecia que aquela aluna era Elza Aurélia Iório e que ela estava apta para fins de ingresso na Universidade do Distrito Federal. Então, eu pego essa declaração, Elza Aurélio, minha sogra, ela não foi à universidade, ela, enfim, ficou doméstica e estragou a vida dela sendo apenas doméstica, né? Então, é preciso que a gente saiba que isso é muito recente e que nós temos que continuar a lutar por esse direito de educação. Por isso, eu sou contra apagamentos, cancelamentos, censura. Não se pode mais usar isso. Precisamos reconhecer que foi assim, senão não se tem memória, parece que isso é uma coisa natural. E aí, olhem Margaret Atwood com o conto da Aya. A gente vai perdendo, porque não está claro que foi uma conquista, que custou sangue, que custou vida, que custou panariços nos dedos de pianista da minha sogra, porque ela tinha que lavar os ternos de linho branco do marido. Então, é a possibilidade de a mulher poder dizer eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, que nós precisamos estar realmente defendendo, esclarecendo. E muito interessante, né, Diana, essa percepção sua de que realmente as personagens femininas que vou construindo, que vão me construindo a mim também, como, por exemplo, Letícia, escravizada em As Paredes Têm Ouvido, que é justamente de Estrela de Rabo e Mais Histórias, e uma temática muito comum, que também eu percebi uma hora nas minhas obras, é a temática da leitura e da escrita. E é sempre uma mulher lendo, escrevendo. Letícia se apaixona por outro escravizado. Fausto tinha um acordo com o diabo, ensinou Letícia a ler, porque ele sabia ler. Ele é morto, torturado. Letícia sobrevive.
E Letícia, com essa leitura, vai ensinar outro amante, outro amado a ler, e eles vão fazer a revolução. Então, essa voz que é de Letícia, essa clareza de que ela, uma vez morto, aquele que poderia, né, comandar aquela revolução, cabia a ela fazê-lo, e ela, então, vai gestar essa revolução. E esta revolução que gesta também a sobrinha de Aurora em Pena de Ganso, porque tanto que a primeira parte de Pena de Ganso, posso ver, a segunda é posso escrever, e quem escreve é a mulher contemporânea. Isso, Nilma, era um outro ponto que, de fato, eu queria destacar dentro do conjunto da sua produção, é esse caráter metaficcional que as obras, né, elas acabam tendo também esse viés, que é algo que me interessa muito nas pesquisas, e que como você, por meio dessas próprias personagens, mostra esse potencial que a literatura tem nesse papel transformador de humanização, de garantir um espaço. Então, é algo também que me encanta bastante na sua produção. E aí, Nilma, eu acho que eu queria trazer aqui uma pergunta que foi feita pela Luara, que vai nessa direção do que nós estamos conversando. Tem outras e eu farei na sequência. Ela diz assim: contar a história com H maiúsculo e histórias a partir de vozes de mulheres é muito relevante, principalmente para meninas se reconhecerem nelas. Você acha que isso contribui para outras mulheres, meninas, se sentirem mais confiantes para seguirem nessa área da escrita? Verem autoras e personagens mulheres dá força e abre espaço para mulheres, meninas escritoras? Nós somos animais de imitação. Nós somos animais de exemplo. Não esqueçamos nossa origem primata. O bebê ele começa de imediato a imitar, né? Ele anda, inclusive, ele se torna bípede porque ele vê pessoas ao seu redor, outros humanos, outros iguais, andando sobre os membros inferiores. Então, é óbvio, e aí é a Chimamanda Adichie lembrando, né, o perigo da história única, em que todo mundo é branco, louro, de olhos azuis, e come isso e come aquilo. Você vai ficar acreditando que o mundo é Toni Morrison, né, com o olho mais azul. Você acredita que aquele é o padrão e que você desviou do padrão de alguma forma. Então, é preciso mostrar que há muitos padrões, é preciso mostrar que já houve civilizações matriarcais, é preciso falar de enredoana, de existência histórica comprovada, a primeira poeta, a primeira humana, o primeiro ser humano que diz eu, que enuncia esse pronome pessoal, e ela faz isso na poesia. Então, é preciso que as meninas e os meninos saibam também, para que os meninos modifiquem certas visões, se bem que, lastimavelmente, hoje talvez isso esteja mudando pela própria dinâmica social, mas, infelizmente, a mulher acaba sendo a guardiã de valores masculinos. Enredoana, que era uma mulher muito letrada, ela é encarregada pelo pai de reescrever o panteão sumério e substituindo deusas por deuses. Olha só que tensão lá, o Sargão primeiro fazendo isso, entende? E ela se rende, ou ela aceita, ou ela acata. Aí não sabemos que motivos a terão levado a fazer isso, então precisamos dar esses outros motivos, né? Do valor do feminino, do valor da menina, do valor da mulher, do valor da moça, sem qualquer diferença em relação a outros gêneros. É muito interessante isso, Nilma, porque até a Natanaela, ela coloca aqui uma observação, compartilhando um pouquinho também disso que você está dizendo na própria família. Ela diz assim: nós mulheres temos que batalhar pelo nosso espaço, porque infelizmente a sociedade patriarcal quer nos relegar ao espaço doméstico.
A história que você nos contou fez lembrar da história do caso da avó dela, materna, que o bisavô não permitiu que fosse à escola para não escrever carta para namorado. Então, é revoltante, ela diz, a marca que fica dessas lacunas, né? As condições a que foram subjugadas essas mulheres que tiveram seus direitos negados. E assim, o quanto a gente ainda precisa lutar por tudo isso, né? Porque, de fato, embora muito já tenha acontecido, a gente sabe que o patriarcado está estabelecido aí. E Nilma, tem uma outra pergunta que entra numa questão que eu também queria conversar um pouquinho com você, que é, você, além de escritora, é uma pesquisadora na área de literatura, você é professora. Então, quem faz a pergunta é a Paula. Ela diz assim: como sensibilizar a leitura, né? Como é que jovens que não têm essa leitura de fruição, o ler como algo prazeroso no seu cotidiano, podem ser estimuladas? E eu ampliaria um pouquinho a pergunta da Paula, dizendo como é que você vê essa sua relação, tanto como escritora como professora. Como é que uma área interfere na outra? Como é que elas confluem na sua prática, seja profissional, seja na da escrita? Diana, eu sou meio caótica e meio misturada. Então, talvez natureza do gênero feminino, né? A gente cuida de uma família, nutrimos, né, as crianças que geramos, mas conquistamos o direito do trabalho, da profissão. Então, eu sempre vou mesclando muito, eu não faço as separações. Inclusive, eu fui professora de rede pública, municipal, professora de aluno preto, pobre, né? E alunas também. E eu conversava com eles, e isso que me observou foi uma grande amiga, né, colega. Você conversa com seus alunos que moram na comunidade, que têm experiências muito limitadas, você conversa com eles num tom de linguagem muito alto, poético, denso, e eles entendem você, flui, eles não se queixam. Foi se instalando realmente o diálogo e talvez tenha se aberto. Trabalhávamos muito com literatura, éramos um laboratório de língua portuguesa, tínhamos muita autonomia, um projeto do município do Rio de Janeiro, no Centro Interescolar Municipal Anísio Teixeira, final dos anos 1970, anos 1980, e uma vez um professor do Pedro II disse: nossa, vocês estavam fazendo resistência à ditadura. Eu fiquei muito espantada, ele disse: não, a gente só estava fazendo o nosso trabalho de professoras. E aí, quando eu acabei de falar, eu disse: não, cara, a gente estava fazendo resistência, sim. Nós estávamos fazendo aquilo que muito mais tarde eu li, o Ricardo Pilha diz, que é ensinar leitura de texto, ensinar língua e literatura é um ato de resistência à ficção de verdade única, à ficção de Estado, à ficção da ditadura, né? Então, quando eu li isso no Ricardo Pilha, eu disse: nossa, era. Então, como professora, tudo foi se mesclando muito. Eu experimentava algumas coisas com meus alunos, eu aprendia com eles bastante. E isso continua depois na universidade, né? E como sensibilizar? Sempre gostei de fazer leitura em voz alta e lia muito para os meus alunos em voz alta, né? Uma vez fiz uma grande descoberta meramente intuitiva. Eles entravam na minha aula depois da educação física, agitadíssimos, jogando mochila para cá, para lá. E eu estava estudando João Cabral de Melo Neto, eu vivia com um livro, para pegar pedacinho e ler João Cabral. Quando a primeira mochila voou, eu abri o livro e comecei a ler João Cabral de Melo Neto. E aí o menino parou, ela está lendo, a aula já começou, só tenho eu, mas os outros que vieram chegando, ela está lendo, né? A aula já começou, então eles foram sentando, sem jogar mochila, sem fazer muito barulho. Quando eu acabei o poema, a turma já estava toda sentada. E eu reli o poema, é óbvio, que um poema você precisa no mínimo de 2 leituras. Isso cativa. E se você lê professor de língua portuguesa, isso quem vai dizer não é o Weiss, eu lembro já é um
texto magnífico, faleceu recentemente. Literatura e Resistência, professor da USP, já lembro. Um grande nome da nossa crítica, né? Falecido há 1 ano e pouco, 2 anos, talvez. Mas ele vai dizer, professor de língua portuguesa tem que ler bem, ler com clareza. Por aí você seduz o seu aluno e você o convida. Alfredo Bose, obrigada, Daniela. Você está no rascunho, um número antigo de rascunho, está num artigo para Cartas do São Francisco, que está para sair em outra edição. Então, você, com esse carinho da voz humana, você convida seu aluno, sua aluna, para o trabalhoso ato de ler. Ler é um trabalho, e para que você seja levado a esse trabalho, você tem que ter algumas recompensas garantidas previamente. A voz humana, esse carinho, a boa entonação que cria uma atmosfera, são imbatíveis para você seduzir alunos. Auditórios impertinentes. Uma vez eu consegui controlar um auditório de 1000 professoras, mais ou menos, exaustas, num ato que era um ato político, que eu só percebi depois, e aí eu me dei conta, ou eu seguro isso aqui, ou elas vão embora. E eu me senti na obrigação, eu ganhei um salário para ir lá dar uma palestra, elas iam ouvir a minha palestra, mesmo cansadas, mesmo irritadas, e aí eu simplesmente fui para frente da mesa e comecei a recontar uma obra-prima da literatura, que é A Casa de Bonecas, de Catherine Mansfield. Recontei. Impressionante! Elas pararam, sentaram, participaram, depois que estavam todas fisgadas, aí eu dei um pouquinho de teoria, de reflexão que interessava. Eu digo, né, Nilma, que quando a gente oferece a literatura, e principalmente, né, dá acesso ao texto literário propriamente dito, a gente consegue cativar os leitores. Eu acho que o grande problema está muitas vezes em que nós falamos sobre a literatura e não oferecemos a literatura propriamente dita, né? Então, acho que, para mim, esse é ainda um entrave. A Giovana também traz primeiro que ela diz que está adorando o encontro, e ela diz assim, seria bom se mais professores e famílias tivessem todo esse entendimento que a Nilma está trazendo à discussão. E ela diz que ela queria saber quando é que sai essa obra a que você se referiu, que está aí para ser publicada, sobre temas polêmicos, porque a Giovana ela faz uma pesquisa nessa área, Nilma. Eu espero que saia em breve. O editor Marcelo Delagnol, da Olho de Vidro, vem prometendo há algum tempo, mas há uma série de dificuldades neste momento. Eu espero, Giovana, mais uns 4, 5 meses que a gente tenha essa obra, né? E é muito interessante essas perguntas, essas questões que você levanta, né, Diana, que a gente não leva a literatura, mas sobre literatura. Na Universidade Federal Fluminense, eu faço concurso para a Faculdade de Educação, e a Faculdade de Educação ficou com a formação de professores dos vários institutos, inclusive cinema, matemática, física. Nós formávamos, portanto, nós éramos da área profissional, quer dizer, todo o meu currículo é de letras, e eu estou na educação formando os professores de letras vernáculas. Pesquisadora de literatura, mas eu estava ali formando o professor, eu tinha que exatamente propiciar isso, essa compreensão de para que serve a literatura, né? Ler para quê, né? Como perguntam críticos, entre eles o Compagnon. E não era da minha competência levar a análise textual, a análise crítica, a história da literatura, embora eu faça isso, tenha feito com muita paixão por muitos anos em outros lugares. Mas eu levava exatamente a obra literária sendo levada aos alunos da creche, da universidade,
né? Então, Clarice Lispector para a creche, a gente levava, para a educação infantil, Fundamental 1, 2, ensino médio, e os alunos ficavam muitas vezes sensibilizados, contentes, e eles descobriam exatamente o que você observa. Porque enquanto eles tinham literatura portuguesa, brasileira, inglesa, norte-americana, eles tinham um certo mecanismo de afastamento, né, analítico, que não propiciava o envolvimento, a paixão pela literatura em práticas de ensino, pesquisa e prática de ensino, era a paixão pela literatura, e é a literatura na vida desse menino, dessa menina. Que respostas pode criar, que caminhos pode abrir? Exato. Tem uma pergunta também do Everton, Nilma, que é assim: em uma cidade aqui do interior de São Paulo, há alguns anos, um grupo fundamentalista conseguiu retirar da rede municipal algumas obras já aprovadas pelo MEC para os jovens do ensino fundamental 2. Eles alegaram que os livros faziam apologia ao demônio, a rituais de magia negra, etc. Enfim, nessa cidade, eles conseguiram tirar o direito dos jovens a essa literatura. Você disse que sua nova obra aborda temas polêmicos. Você foi inspirada por algum discurso, por exemplo, de professores que encontram barreiras em suas escolas frente a essa nova onda de censura e ódio? O que te motivou a escrever essa obra? Na verdade, Everton, todas as minhas obras, elas envolvem questões polêmicas. O Viver é Feito à Mão, Viver é Risco Vermelho, são duas meninas que querem ser escritoras. Uma é uma menina de uma família pequeno-burguesa, mas os irmãos acham que ela tem que fazer serviço doméstico, a mãe também, a tia também, e ela vive desesperadamente tentando ler e escrever. A outra menina é uma menina pobre, completamente excluída, e que a exclusão social a impediria de alcançar, né, essa realização, mas ambas vão conseguir alcançar isso. Então, isso já é polêmico, a questão feminina, né? Em Sorte de Vila Amor, de novo, a questão polêmica, porque é uma narrativa sobre escravizados ou negros forros libertos, né? E o narrador, quem escreve a história, é Caim de Node, é um negro forro, e o ideal dele é lutar no quilombo, e ele vai lutar no quilombo, né? Ismê Catureba é uma mulher que recolhe crianças negras abandonadas pelas ruas de Salvador e defende quando os pretensos antigos proprietários vão recrutar essas crianças já na idade de força de trabalho. Então, tudo isso é bastante polêmico. O Estrela de Rabo, bom, Dois Passos Pássaros, que é uma obra que já está esgotada, eu também pretendo reeditar, é o suicídio, né, de uma mulher, mãe, e é a família buscando a resposta para esse suicídio, né? A Estrela de Rabo e Mais Histórias, é Você, Pele de Asno, vai retomar a história de Perrault e a história do abuso infantil, né, da menina que vê o pai avançar sobre ela para abusar dela uma vez que a mãe já morreu. E essa menina assume uma posição protagonista. Ela percebe, ela não fica parada. Como a Pele de Asno de Perrault, ela vai pedir ajuda, ela sozinha não pode. Então, alguém pode me ajudar? Quem pode me ajudar? E essa menina vai buscar essa ajuda. Que história mais doida é essa? É o jovem vivendo nas comunidades hoje, assoladas pelo tráfico, pelo crime, esse jovem tentando lidar com isso. Que mais? Na Boca do Forno, é o abandono familiar, alienação parental. Então, todos esses temas são bem polêmicos. Como eu disse, eu quero dar nome aos bois e eu quero mostrar, dialogar com meus leitores e minhas leitoras sobre soluções possíveis. Tem solução, encontra, né, a solução possível para você. O fundamentalismo está sendo um problema em todo o mundo, atualmente, e precisa de luta clara, organizada, luta por meio de esclarecimento e legislação e Código Penal. Uma vez, um rapaz, ele era
um funcionário que trabalhava como bibliotecário numa biblioteca no interior de Minas, e a mãe foi à frente da biblioteca e rasgou um livro de educação sexual, porque a menina levou emprestado para casa. E eu disse, você tinha que dar queixa na polícia, ela destruiu um bem público. Porque quando se assume uma atitude dessas, respaldado pela lei, você intimida esse avançar que é de trevas, que é de autoritarismo, que é de fanatismo, que é de ditadura, que é de morte. Em última análise, é morte. Realmente é uma fala bem potente a sua. Muito obrigada por trazer estes exemplos que perpassam aí o conjunto da sua produção. E eu queria também agradecer aos comentários, não são perguntas, mas comentários que foram colocados aqui no chat, outros exemplos, né, dessa questão do feminino. E eu queria aproveitar e fazer também uma propaganda de um livro que eu organizei com a professora, inclusive a professora Eliane Galvão, o professor Maurício Silva, que é este aqui, né, Produção Literária Juvenil e Infantil Contemporânea de autoria feminina. E faço a propaganda, ele é um livro que foi publicado em 2019 e traz aqui um dos capítulos, é exatamente a análise de uma das obras da Nilma, né, que é a Sortes de Vila Amor, que é, então, uma obra analisada aí pela Eliane e pela Cecília. Então, quem se interessar, quem depois quiser mais informações, se interessa por esse tema da literatura de autoria feminina, também fica o convite, é só me mandar o e-mail e aí eu posso encaminhar o livro a vocês. Bom, Nilma, eu queria te agradecer muito por esse encontro. Como eu disse nos bastidores, para mim é muito prazeroso, enquanto leitora das suas obras, poder aqui conversar um pouquinho com você, conhecer um pouquinho essas inquietações que te levam à escrita, as suas inspirações. Então, acredito que muitas pessoas estão colocando aqui, né, que o encontro foi bem prazeroso, e, sem dúvida, você contribuiu para muitas reflexões e inquietações que vão reverberar aqui no nosso programa. Então, quero te agradecer muito, dizer que para o programa vai ser sempre uma alegria te receber, esperamos poder recebê-la presencialmente dentro da PUC e que possamos, então, dar aquele abraço que todos nós estamos tanto querendo. Eu passo a palavra a você para que você possa se despedir e aí eu encerro o nosso encontro. Olha, eu estou vendo aqui, né, no chat as observações, me sinto comovida. O ato de escrever é um ato solitário, diferente do ato, né, de ensinar, que é coletivo, que você vai tendo respostas quase que, né, imediatas, inclusive pelos rostos, e agora, por exemplo, né, este é um ato didático, né, em grande parte. Então, você tem respostas imediatas e que te asseguram, né, é um bom caminho, é por aí. Mas na escrita, não. Você escreve em solidão, sem saber se está certa, é bom caminho ou não, vai alcançar ou não, chega ao leitor ou à leitora, né? Então, a resposta a essa solidão não é recompensa, mas a convicção de que se deve continuar vem exatamente quando a obra é lida. E se um leitor, né, se sensibilizar, e se um leitor tiver o olhar, a visão de mundo ampliada por um texto literário, valeu para o autor, para a autora, aquele único leitor, aquela única leitora. Aliás, uma vez eu tive uma turma de um único aluno, e eu até inicialmente disse para ele, não, é melhor você procurar outra turma, porque vai ser difícil, né? Não vai ter interação, só você e eu.
Mas depois eu vim para casa, pensei, ele tinha me contado a história dele, eu fiquei apaixonada pela história dele, a dificuldade. O rapaz decide que não queria ser frentista de posto de gasolina como pai, ele queria ser professor, ele gostava de literatura. Voltei no dia seguinte e disse: olha, Vinícius, você merece ter uma professora só para você, e eu mereço ter um aluno só para mim. E foi estupendo, porque aí a gente saía para fazer aula no colégio de aplicação, e a gente vivia a aula de forma diferente do que se fosse uma turma de 20, 30, 40 alunos. Cada um de vocês e cada uma de vocês, nesse momento, é o Vinícius para mim, naquela etapa, naquela vivência. Né? Neste momento, precisamos de um sentimento de potência. Professora Maria Helena Silveira, uma professora que foi presa, torturada pela ditadura, professora do Colégio Estadual André Maurois, no Rio de Janeiro. Ela, uma vez, nós fomos entrevistá-la para uma pesquisa que fazíamos, até para o livro que a gente lançou sobre nossa prática pedagógica, e lá pelas tantas ela diz assim: a gente não é impotente, não, diante deles. Esta é uma frase que eu repito até hoje: a gente não é impotente, não, diante deles, os fundamentalistas, os negacionistas, os violentos, os discriminatórios, os preconceituosos, né? Nós temos poder, inclusive, uma série de reações que se mostram é porque se avançou muito, se conquistou muito, e nós só temos que manter isso âncora firme nas convicções e nos afetos. Nesse momento, isso é bastante importante, porque é assim que vamos garantir nossa saúde mental, nossa saúde afetiva e nossa saúde física, porque é o corpo que vai movimentando a gente para que a mente possa compartilhar ideias e conceitos. Então, minha alegria, né, em conhecer os nomes de vocês, em ver intervenções, perguntas, questões, e na sua leitura apaixonada, competente, profissional. Diana, conte comigo. Quando eu for a São Paulo, faça um contato para visitar vocês. Certo? Combinado, Nilma. Muito obrigada mais uma vez. Gostaria de agradecer a todos, a todas que estiveram aqui conosco, aqueles que vão assistir a essa gravação depois no nosso canal do YouTube, e desejar exatamente isso que a Nilma disse, que nós tenhamos saúde para continuar apesar dos desafios e que nos mantenhamos unidos por essa paixão comum que é a literatura e que nos alimenta a cada dia diante desse cenário ainda tão complicado que vivemos, mas que são esses momentos de encontro que nos permitem respirar. Então, muito obrigada. Tenho certeza de que começamos muito bem esse mês de programação das atividades do programa que teremos em fevereiro. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas às demais atividades. E, Nilma, um grande abraço e espero poder em breve encontrá-la pessoalmente. Pessoal, um abraço a todos e até mais. Todos os prazeres deste curso que se inicia, que é muito prazeroso. Obrigada, Nilma. Um beijo, gente, e até mais.